Tiago, capítulo 2, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. O título diz: a fé sem as obras para nada aproveita. Diz assim a palavra do Senhor: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé poderá salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiver nu, ou tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhe não der de coisa necessária para o corpo, que aproveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um Deus? Faz bem. Também os demônios crêem e estremecem. Mas o homem vão, mas ó homem vão, queres tu saber a fé sem a obra, que a fé sem a obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu o altar o seu filho Isaque? Bens ver que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obra é morta. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem obra é morta. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te damos graça pela tua palavra mais uma vez, te bendizemos, te exaltamos, porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso, sublime. Fica conosco e fala mais uma vez ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu quero nesta noite compartilhar com a Igreja de Cristo esta passagem universal do apóstolo Tiago, quando ele fala muito bem através dessa carta, quando ele vai dizer que a fé sem obra é uma fé morta. O que eu quero nessa noite deixar aqui dentro destes versículos que lemos, o versículo 19 diz o seguinte, do capítulo 2: tu crês que há um só Deus? É uma pergunta. Tu crês que há um só Deus? Então, muitos dizem: claro que eu creio. Se você andar por aí, muitos vão dizer que crê que existe um só Deus. Claro que muitos vão dizer isso. Eu creio que existe um só Deus, e nós como cristãos principalmente, vamos dizer que não há outro Deus além do Deus que nós servimos. Então, quando o versículo diz: tu crês que há um só Deus, faz bem. Ou seja, isso é ótimo. Você está no rumo certo. Você está no caminho certo, porque só existe um Deus. Mas ele vai acrescentar o versículo, dizer que também os demônios creem que estremecem. Aí nós seguramos aqui. Os demônios creem que estremecem. Era aí. Você crê que há um só Deus, certo? Isso você faz bem. Mas a Bíblia também aqui está dizendo que os demônios também crêem que até estremece.
E o que eu quero nessa noite compartilhar com a igreja, por que que nós conhecemos tanto a verdade de Deus e não conseguimos vivê-la? Por que que nós, conhecedores da verdade de Deus, muitos não conseguem viver esta verdade? Porque sou capaz de ensinar os outros, muitas das vezes nós somos capazes de ensinar as outras pessoas, mas no mesmo tempo não conseguir viver. Por que isso? É o que Tiago está dizendo. Eu quero, mas não consigo. Essa é a grande realidade. Muitas pessoas têm vontade, até ensinam a palavra, mas ele não consegue praticar essa verdade. Então o que ele está dizendo aqui, Tiago está dizendo que a fé sem obra ela é morta. Então vamos lá. Muita gente pensa que pelo fato dele conhecer a verdade, isso é suficiente para praticar a verdade. Tem muita gente achando que porque ele é conhecedor da verdade, isso é suficiente para ele praticar. É verdade ou mentira? Mentira. Porque a Bíblia está dizendo que Satanás, ele crê que existe um Deus, e ele faz bem isso. Ele crê que estremece, mas ele não pratica. É por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Tiago que não sejais somente ouvinte, mas praticante. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo da vitória, a qual muitas pessoas são conhecedoras e não praticam a verdade de Deus. Não pratica como? Mas assim não acontece nada na vida, porque Tiago fala de um tipo de fé que até os demônios têm. Olha bem que Tiago está dizendo que os demônios também têm fé. Eles creem que existe um Deus, porque fé é você crer em algo. Então os demônios creem que existe um Deus, mas a Bíblia diz que eles até estremecem. Mas nós vamos ver o que ele verdadeiramente, Tiago, na sua carta, está querendo dizer aos crentes daquela época e para a atualidade de hoje que nós estamos vivendo. É um tipo de fé intelectual. O que Tiago está falando aqui é a fé intelectual. Essa fé intelectual, ela vai dizer o quê? Que nós, como cristãos, nós devemos ter não só uma fé intelectual, nós precisamos ter uma fé espiritual. Há uma diferença entre a fé intelectual e a fé espiritual. Então é sobre isso que Tiago quer falar através dessa carta. Se nós olharmos aqui em Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2 de Jó, nós vamos ver que o próprio Satanás reconhecia os limites para que ele pudesse atingir Jó. É verdade ou mentira? É verdade. Deus diz para ele o quê? Vai lá e toca, mas não toca na vida dele. Então Satanás vai tocar, Satanás vai até o limite que Deus disse para que ele fizesse. Então Satanás é conhecedor sobre a grandeza e o poder do Deus que triunfa sobre todas as coisas. Veja que ele reconhecia a soberania de Deus. Satanás, ele reconhece que Deus é um Deus que está acima de todas as coisas. Ele sabe que não existe deuses, ele sabe que não existe outro além do Senhor. Ele mesmo é reconhecedor disso, porque o próprio Tiago está dizendo, Satanás também crê que há um só Deus, e ele crê que até estremece. Agora veja bem, deixa eu fazer uma comparação aqui. Quem aqui já comeu caviar? Eu nunca comi. Aí tem uma música que diz que nunca comeu e nunca viu. Muitos. Eu particularmente nunca comi. Então a gente sabe que caviar, ela é uma comida de um peixe
que vem do hemisfério norte, que é chamado esturjão. São as ovas desse peixe, que é algo muito natural e muito caríssimo, é caro. Quem aqui já comeu sushi? Aí, aqui já chegou, né? Uma comida japonesa, e já tem muitos restaurantes que servem esse prato, e tem pessoas que já saboreou esse sushi. Mas caviar, nós vimos aqui que praticamente quase ninguém, talvez alguém não quis levantar a mão, já comeu, eu não sei, porque é um prato muito caro e não é barato. Opa, já comeu? Então está abençoado. Agora veja bem, o que Tiago está querendo, é só para os irmãos entenderem, o que Tiago está querendo falar aqui, que não adianta você conhecer que o caviar, ele vem de um peixe que vem do hemisfério norte, e que ele é de um peixe chamado esturjão, é tirado essas ovas, e isso é servido, mas você sabe disso, o sushi é peixe cru, né? Agora, o que adianta eu saber disso, se eu não experimentar sobre o caviar? Jamais eu vou dizer para você o gosto que tem caviar, o gosto que tem o sushi, o gosto que tem a melancia, o gosto que tem o abacate, se eu posso até saber a origem dele. Então o que Tiago está querendo dizer aqui, que a fé sem obra, ela é morta, porque muitos só conhecem a palavra, tem conhecimento, porque Satanás conhece a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, mas a Bíblia vai dizer que ele conhece que existe um Deus, e esta é uma fé que muitas pessoas estão tendo hoje, que conhece a palavra, conhece Deus, mas nunca experimentou Deus, nunca experimentou o Senhor, nunca teve intimidade com Ele, nunca se assentou para conversar com Ele, nunca teve um relacionamento, ou seja, uma intimidade maior com Deus. Então o que Tiago está dizendo aqui, que não adianta os crentes conhecer a Bíblia, o crente conhecer de cor e salteado o versículo, quando não colocar em prática a verdade que está aqui dentro. Quando nós conhecemos a palavra e praticamos a palavra, aí nós começamos a sentir o que? Prazer, sentir gosto, sentir alegria, sentir um avivamento, uma chama que queima dentro de nós. Há um motivo que muitos conhecem tanto, mas não sentem nada, não tem prazer em nada que se diz respeito à palavra de Deus. Isso é porque eles só são meros conhecedores, eles são meros aprendizes, mas nunca viveram na prática a realidade de chegar próximo de Deus e dizer: Senhor, eu estou sentindo a tua graça, Senhor, eu falo em mistério, eu adoro o teu nome, eu estou sentindo o Senhor agir aqui. Então há uma diferença em conhecer a Deus e em experimentar Deus. Agora veja bem, conheço muitos crentes que creem assim sobre Deus. Agora o próprio Satanás conhece a veracidade e o poder que Deus tem. Porque se nós lermos a Bíblia em Marcos 5, versículo 7, nós vamos ver um moço que estava aprisionado, ele era o gadareno, e a Bíblia vai dizer que Jesus, depois de atravessar o mar, ele vai ter com esse moço que está aprisionado por uma legião de demônio, e a Bíblia vai dizer que esse moço cheio de demônio, o demônio fala na boca dele, reconhece o poder de Deus. Como? Quando ele vê Jesus, ele disse o quê? Porque vieste nos atormentar fora do tempo. Porque vieste nos atormentar, ou seja, o demônio conhece que Jesus é poder. Olha bem, eu conheço a Bíblia, eu conheço a palavra, eu conheço a Jesus, glória a Deus, mas você precisa aprofundar um pouco mais e começar a conhecer o Deus que você tanto fala, o Deus que você tanto lê a Bíblia, para que algo diferente comece a acontecer na tua vida.
A Bíblia vai dizer que em Cafarnaum havia outro homem endemoniado. Lá em Marcos capítulo 1, no versículo 24, a Bíblia diz que aquele demônio falando na boca daquele moço vai dizer que Jesus Cristo é um santo de Deus. Ele vai dizer: tu és o santo de Deus. Então Satanás conhece Jesus. É a Bíblia dizendo. Se nós olharmos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 17, nós vamos ver uma moça que adivinhava, ela olhando e dizendo: estes anunciam o evangelho do Deus Altíssimo. E Paulo diz: sai dela, porque era demônio. O demônio conhece que eles anunciavam a palavra de salvação, mas eram conhecedores. Olha o que a Bíblia está dizendo, Tiago: o diabo crê que estremece. Se nós olharmos a Bíblia em Atos 19:15, nós vamos ver a palavra de Deus dizer que Satanás conhecia bem a Jesus. Lembra quando os 7 filhos de Seva queriam expulsar demônio, porque eles viram que Paulo colocava até os aventais, os lenços sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. Eles perceberam que os discípulos tinham autoridade, então eles chegaram e disseram: no nome de Jesus, o Deus de Paulo, eu te repreendo. Em nome de Jesus, do Deus de Pedro, eu te repreendo. Sabe o que o demônio fala? Eu conheço Paulo e sei quem é Jesus, mas quem é você? Nós precisamos deixar de conhecer Jesus de forma superficial. Nós precisamos de deixar de só conhecer Jesus através da palavra. Nós precisamos experimentar a experiência de viver nas dimensões espirituais com Deus, porque nessa noite eu já te falei, fé intelectual é uma coisa, fé espiritual é outra, e a igreja precisa de fé espiritual. É por isso que nada acontece, é por isso que a igreja sofre, é por isso que muitos não têm resultado, é porque são meros conhecedores, até dizem que crê, mas não vivenciam, não participa dos banquetes que Deus oferece, não participa das dimensões espirituais e da glória que o Senhor tem. Ora mais, busca mais, consagre mais, jejue mais, e Deus vai começar a fazer diferença em tua vida. A Bíblia manda orar. Quem aqui está orando? Eu não estou orando. A Bíblia manda jejuar, e quem está jejuando? Eu não, eu sei que tem que jejuar, mas não jejum. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra, e quem ler a palavra de Deus todo dia, eu não leio. Então, meu amigo, você é apenas alguém que é conhecedor, conhece que existe um só Deus, conhece que versículos salteados na palavra de Deus, de Gênesis, Apocalipse, mas não é alguém que pratica. Eu conheço a Bíblia, e a Bíblia diz que tem que perdoar o seu irmão, e não perdoa, sua fé é vã. Eu conheço a Bíblia e diz que tem que honrar pai e mãe. Eu não honro meu pai e minha mamãe, a sua fé é vã. Eu conheço a Bíblia e diz que devemos orar e honrar os nossos pastores, mas eu desonro o meu pastor, a minha pastora, falo mal do meu pastor, falo mal da minha pastora. A tua fé é vã. Deus não pode fazer nada por você. A Bíblia diz que tem que congregar, mas eu venho uma vez na semana, a sua fé é vã. Então é isso que Tiago está falando para a igreja, é isso que Tiago está dizendo. Se tu veres um irmão com fome, um irmão passando frio, e você dizer para ele, vai embora, e não der alimento e nem agasalho, que adiantou?
O que adianta você pregar tanto, eu pregar tanto, anunciar tanta palavra de Deus e não ter prática? Nós não fazemos nada que a palavra diz, somente somos conhecedores, e no momento de praticar nós viramos as costas, nós fazemos vista grossa. Mas nessa noite o Espírito Santo está dizendo aqui, na Assembleia de Deus Ebernese, em Planaltina de Goiás: a fé sem obra é morta. Então, quando aquela mulher adivinha fala que eles pregam no nome do Deus Altíssimo, sabe o que significa Altíssimo? Aquele que está acima de todos, é o mais elevado, o sublime de todos. Quando se diz Altíssimo, ele está dizendo, eles anunciam o Evangelho do Deus que está acima de todos, aquele mesmo que eu tentei ser maior do que ele, e fui lançado de cima para baixo. Ele também reconhece a grandeza e o poder de Deus, mas o diabo crê, que estremece, mas não obedece. Eu sou velho de igreja, e o que tem? Satanás tem milhares e milhares de anos. Satanás conhece o próprio Deus, porque ele andou com ele, ele viveu com ele. Ele era o ministro de louvor do céu. Satanás, ele era tão ungido, irmão, como Marco Feliciano uma vez pregou, e eu guardei isso no meu coração. Satanás, ele não era apenas o ministro de louvor, ele era a própria nota musical. Quando Satanás dava um passo, música. Quando ele estendia a mão, música. Quando ele falava, música. Sabe o que é isso? Ele era a própria nota musical. Ele era a própria canção. Agora é interessante, queridos e amados irmãos, Tiago fala dessa forma tão radical para quê? Tiago fala assim porque se a sua fé não passar disso, se a minha e a sua fé não passar disso, você ainda não tem a fé que salva, a fé salvífica. Se você tem essa fé, você ainda não tem a fé que salva, porque a fé intelectual é uma, a fé espiritual é outra. A fé espiritual é aquela que você está convicto que Jesus está presente. A fé espiritual é aquela que você crê que o milagre vai acontecer, não importa como ou da onde ele virá, mas eu estou crendo que o milagre vai acontecer. A fé espiritual é aquela que crê que a qualquer momento a trombeta vai soar, e que eu já estou sentindo saudade do céu, vontade de estar na glória com o Senhor. E isso é fé, que é fé salvífica. Agora veja bem, Tiago aqui está falando de um tipo de crente equivocado a respeito da sua fé e salvação. Muitos podem ter fé e não serão salvos. Muitos terão fé e não terão salvação. São pessoas crentes como o diabo. Epa! São pessoas crentes como o diabo. Espera aí. Por que isso? Porque Satanás crê que há um só Deus. Satanás crê que existe um Deus que é soberano. Ele crê que até estremece, mas não obedece. Crente que não obedece os princípios da palavra de Deus é um crente que não tem salvação ainda, é um crente que ainda não foi liberto ainda, é um crente que só ouviu falar, é um crente que só está ouvindo falar, mas ainda não experimentou o gostinho, o desejo verdadeiro da salvação. Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para
falar para você e para cada um de nós que aqui estamos, que estar com Jesus é diferente, andar com Jesus é diferente, a fé espiritual é diferente da fé intelectual. Agora, o que deixa a gente mais chocado, sabe o que é? É que as pessoas da atualidade que estamos vivendo possuem essa fé. A maioria dos cristãos possui a fé que crê, mas não quer obedecer. Crê, conhece, mas não faz pouco caso da palavra de Deus. Se a palavra diz que devemos ser santos, devemos santificar. Se a palavra diz que nós devemos ser fiel, devemos ser fiel. E muitos estão crendo na palavra, mas não obedecem. Ele crê, a Bíblia Sagrada, o livro de Deus, que tem poder para fazer todas as coisas, mas a vida dele é uma negação quando se fala acerca de efetuar. Uma fé morta, essa é a realidade. Uma fé morta que não leva a fazer a vontade de Deus. Isto está errado. Uma fé morta que não leva ninguém a fazer a vontade de Deus. Eu sou crente, mas compro e não pago. Eu sou crente, mas não tem nada a ver fazer isso, fazer aquilo. Um pecadinho aqui, um pecadinho ali. Isso são fé sem obra. E a fé sem obra é morta. Não adianta você ficar o ano inteiro, 10 anos dentro da igreja, se você não mudar radicalmente a sua vida. O seu comportamento está perdendo tempo dentro das igrejas, está perdendo tempo diante da palavra, está perdendo tempo e não vai experimentar o melhor de Deus. Fé que salva não é a fé que conhece a verdade sem experimentar. Fé que salva não é a fé que conhece a verdade e não a experimenta. Você pode conhecer, como eu disse aqui, para que os irmãos abram um entendimento nessa noite. Você pode até conhecer a origem do caviar. Você pode até conhecer acerca de qualquer fruta. Mas se você não comer, você não sabe o gosto que ela tem. E isso não tem nenhum valor. Falar de Jesus não é suficiente. Falar do Evangelho não é suficiente. Falar de santidade, não ser santo, não santificar a vida, não adianta. Falar de ganhar alma e não evangelizar, não adianta nada. Estamos conversando besteira, estamos conversando asneira. Falar de jejum e não jejuar, não adianta nada também. Falar sobre expulsão de demônio e não orar para que os demônios sejam expulsos. Nossa fé não tem obra, não tem atitude, não tem ação. É isso que tem matado a igreja do século 21, um povo acomodado dentro dos seus conhecimentos intelectuais, mas não vive na prática aquilo que Deus essa noite está dizendo. Desfruta do que eu tenho para você. Sai dessa situação. Deixa de ser crente incrédulo. Deixa de ser crente parado, frio ou morno. Em nome de Jesus Cristo, honra o Deus que você serve, fala do Deus que você serve e participa na palavra, porque aí sim você vai começar a sentir o que ninguém nunca sentiu. Aquilo que olho nunca viu, aquilo que ouvido nunca ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo grande para revelar a você. Deus tem algo grande para revelar ao pastor Roberto. Mas o que Deus está dizendo nessa noite: não adianta ter fé, não adianta conhecer a Bíblia, não adianta falar versículo de cor e salteado, se não houver obediência, se não houver convenção de verdade, se não houver o experimentar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Isso não resolve nada na nossa vida. Vamos nos tornar meros religiosos
religiosos, intelectuais que conhecem a palavra, mas nunca a praticou. O Senhor nessa noite está dizendo: te posiciona, coloca no lugar que eu te chamei e desfruta das bênçãos que Deus tem para você. Aleluia! Os crentes no tempo de Tiago tinham uma fé sem obra, porque aprenderam a verdade de Deus, mas não experimentaram o Deus da verdade. Esse é o grande perigo. Pessoas que conheceram a verdade sobre Deus, mas não conhecem o Deus da verdade. Em momentos de crise, ele se desespera, dizendo ser crente é porque não conhece o Deus que serve. E se o diagnóstico médico diz que ele está com uma enfermidade incurável, ele se desespera, é porque ainda não conheceu o Deus que serve. Tem até crente que estava dentro da igreja, e quando percebeu que algo aconteceu na vida dele, não deu certo, ele procurou o espiritismo, ele procurou deuses que não é o nosso Deus. Sabe o que é isso? Mas ele era um pastor. Era luta, era dificuldade? Não, é porque ele só conhecia a verdade do Deus que ele pregava, mas não tinha conhecimento na prática do Deus que ele servia e adorava todos os dias. E o Senhor está dizendo nessa noite: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3, versículo 20. E se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou ceiar com ele, e ele vai ceiar comigo. Vai comer, vai sentir gosto, vai sentir prazer. Deixa eu te falar algo aqui. Zaqueu era conhecedor das verdades de Jesus, mas quando ele entra na casa dele com o próprio Jesus, lá para meia-noite ou 1h da manhã, não sei o que Jesus fez, mas a convenção aconteceu, porque Jesus disse: hoje veio salvação a essa casa. Ele diz transformado: se alguma coisa tenho eu defraudado, quero restituir 4 vezes mais. Olha aí, quem era ladrão quer retribuir, quem era perdido agora foi achado, quem não fazia a obra agora está fazendo. Sabe o que é isso? Conhecer e ter experiências com Deus. Tem muito crente que Satanás está rindo dele, com a Bíblia debaixo do braço, e Satanás diz: olha lá, desse jeito eu sou, desse jeito aí eu faço também, desse jeito aí eu sou especialista em fazer, andar com a Bíblia. Eu apareço no meio do povo, eu prego, mas fala mal do irmão, não é dizimista, não é ofertante, é caluniador, cheio de mágoa no coração, quer orar para Deus matar o irmão. Irmão, isso não é crente, isso é crente cheio de diabo, isso é crente que nunca teve um verdadeiro nascimento. Nicodemos era mestre em Israel, e Jesus vai dizer para ele: importa nascer de novo. Tira essa fé intelectual, Nicodemos, porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. É por isso que eu disse aqui, que tem muito crente que tem fé, mas a fé dele não é uma fé salvadora, porque se a fé dele não está embasada e não tem cumprimento na palavra de Deus, ele está perdido, ele está arrasado. Mas o crente, por mais humilde que ele seja, talvez não sabe nem ler, nem escrever, mas ele crê que o Senhor Jesus é forte. Aí através desse crer, ele ama, ele abraça, ele perdoa, ele fecha a boca mesmo estando certo, ele ora pelos enfermos, ele ora pelas órfãs, ele visita as viúvas, os órfãos. Ele está fazendo a obra de Deus. O som está mudando aqui, aleluia, o som está mudando toda hora aqui. Eu quero que você entenda que Tiago está dizendo aqui sobre esse tipo de fé. Fé como o diabo. Ele vai dizer e vai falar, vai mostrar ali uma comparação, como eu fiz aqui, sobre alguém com frio, com fome, você não dá nada para ele. O que você fez? Quem está doente quer remédio, quem tem fome quer comer.
Então não adianta pregar a palavra, anunciar o evangelho, e quando ver alguém caído, passar largo, como fez o sacerdote e o levita. Jesus nessa noite está despertando no meu coração: busque mais intimidade, busque mais na oração, busque na palavra, adquira conhecimento, mas não perca a graça, que é o poder envolvido, o poder envolvedor de Deus na sua vida. Agora veja bem, a palavra de Deus, quando Jesus é experimentado, a vontade de Deus se torna prazerosa. Olha para o seu irmão e diga para ele, olha no olho dele e diz assim: quando Jesus é experimentado, a vontade de Deus se torna prazerosa. Quando Jesus é experimentado, lembra do que eu falei do caviar? Se você não conhece, você não sente nem sabe o prazer que vai lhe dar, você não conhece o gosto que tem. Então, se Jesus não é experimentado, você não vai ter prazer para orar no círculo de oração, você não vai ter prazer de participar do congresso, você não vai ter prazer de evangelizar, você não vai ter prazer de vir ao culto. Você chega no culto e fica olhando o relógio querendo ir embora, porque você ainda não conheceu o Deus que você serve. Mas nessa noite o Senhor dizia ao meu coração: fala na minha igreja, porque eu vou ressuscitar sonhos, eu vou ressuscitar homens e mulheres de Deus naquele lugar. Aonde eles andarem, eles vão viver a dimensão do Senhor e ver a glória de Deus. Então, quando você conhece a vontade de Deus, ela se torna prazerosa. E não fazer a vontade de Deus é sofrimento. Quem aqui concorda, levanta a mão e dá um glória. Você não fazer o que Deus quer que você faça, você sofre. Sabe por quê? Porque você tem um conhecimento do Deus que você serve. Então, a partir do momento que você não vem no culto, você fica lá em casa sofrendo. Oh meu Deus, era algo especial que eu tinha que fazer, mas o culto, eu não podia ter perdido aquele culto. Quando você não consegue chegar no evangelismo ou numa visita, você fica cramoso, você fica angustiado. Sabe por quê? É porque é um sinal que a sua fé, ela está sendo praticada, e você já tomou gosto em fazer a obra de Deus. Conhecer não é suficiente. A Bíblia vai nos dizer em Atos capítulo 9, no versículo 1, Paulo era conhecedor da palavra. Mas era suficiente? Não. Sabe por quê? Ele perseguia quem? A igreja, a fim de exterminar a igreja. Deus está falando nessa noite: tem muito crente dentro da igreja querendo destruir a própria. Tem muito crente que conhecedor da lei, conhece, é observador, é um rabino, é um mestre na palavra, é um doutor em teologia, mas está tentando matar a mesma igreja que ele conhece a palavra, que anuncia a palavra. Paulo estava vivendo essa situação, era conhecedor do Jesus poderoso, do Deus tremendo de Israel, mas estava querendo extirpar a igreja. Mas o que a Bíblia vai dizer, querido? Que no caminho de Damasco, ele vai até o sumo sacerdote pedir carta, para que ele pudesse ir até Damasco, para que pudesse fechar mais uma congregação, destruir e prender mais uns cristãos. Mas naquele dia, ele que ouvia falar, ele que era conhecedor, ele ia ter um encontro e experimentar o gostinho de quem é Jesus. Tem pessoas que assim estão dentro da igreja, conhecendo e brincando com o evangelho, mas Jesus vai te levar a Damasco, e lá em Damasco ele vai fazer você descer desse cavalo, vai descer do salto, e vai reconhecer, nem que você tenha que ficar cego, nem que você tenha que perder aquilo que você não gostaria de perder, mas aí sim, a Bíblia diz que agora ele vai perseguir, e quando ele chega em determinada altura do caminho, ele vai ter ali um momento, uma visão e uma cegueira, ele cai por terra. Mas é interessante, porque no momento que ele cai por terra, agora ele já é um crente que vê Deus como um Deus majestoso.
Tem crente que é somente conhecedor e não pratica, mas Deus criará a situação para você dizer: ó grande e poderoso Deus, Deus do milagre, Deus da providência, entra na minha casa, faz um milagre na minha vida. Porque a Bíblia vai dizer que naquele momento Saulo pergunta, olha ele falando com Jesus agora, aquele que só conhecia por ler as escrituras, por ser formado na palavra, agora ele está conversando com Jesus e ele ouve a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele disse: eu perseguindo quem? Quem é você? Quem é o Senhor? E ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque quem persegue a igreja persegue a Cristo, e quem toca na igreja toca na menina dos olhos de Deus. É melhor mexer com fogo, é melhor pular no mar com a pedra amarrada no pescoço do que se levantar contra a noiva de Cristo, contra a palavra de Deus. Aí agora ficou interessante, porque depois que ele não enxerga nada, aí ele diz: o que é que eu faço agora? Aí ele vai falar a seguinte frase: o que queres que eu faça, Senhor? Aí o Senhor agora vai tratar com ele, vai para determinado lugar, porque lá eu vou enviar um profeta, ficarás ali alguns dias, mas depois tu sairás de lá com a visão restaurada, não vai mais só ouvir e conhecer a palavra, mas vai viver um evangelho diferenciado. Aconteceu quando Ananias vai até lá, ora sobre ele, a Bíblia diz que aquele que era conhecedor agora, pela prática e pela presença de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele é cheio da graça, e começa a anunciar as boas novas de salvação. Sabe o que é isso, irmão? A fé experimentada é uma fé que dá fruto para a glória de Deus. Crente que não dá fruto, ele é um mero conhecedor da palavra, ele não frutifica ainda, não experimentou Jesus de verdade. E nessa noite Jesus está dizendo: vem porque eu tenho alimento, vem porque eu tenho resposta, vem porque eu vou alargar as tendas, vem porque eu vou fazer o sobrenatural na tua vida, vem que eu vou te levantar e soprar sobre a terra. Aleluia. Então não adianta conhecer. Então a Bíblia vai dizer que nós devemos ser não só ouvinte, mas praticante. Fé salvífica é aquela que experimenta com prazer o que aprende. Se você diz que tem fé, mas não tem prazer naquilo que você aprendeu, você não tem uma fé salvadora. Você é um mero conhecedor e não pratica aquilo que conhece. E isso é o grande erro. Pense em Lucas, no capítulo 24, no versículo 45. A Bíblia vai nos mostrar alguns momentos que os discípulos de Jesus, eles fizeram uma obra missionária. Porque Jesus vai chamar 70 discípulos e vai estender sobre ele a mão e dizer: vá, porque eu serei com vocês. A Bíblia diz que eles vão fazer missão, e quando eles vão até aquelas pessoas, os demônios são expelidos, os espíritos imundos lhes submetem. Então eles voltam alegres, eles voltam felizes, adorando e glorificando a Deus, por causa daquela situação. Então aqui em Lucas 24, Jesus já está subindo ao céu. Então nos últimos momentos Jesus vai dizer o que para eles? Ficai-vos em Jerusalém, até que do alto vos seja revestido do poder, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Os discípulos andavam com Jesus, conhecia a Jesus, mas não praticavam a palavra. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo, porque Jesus, depois
depois da morte, eles estão aonde? Trancafiado em um cômodo, escondido, com medo de perecer pela perseguição. Agora, se nós olharmos depois do Pentecoste, depois de estarem em Jerusalém, aqueles mesmo que eram medrosos, escondidos, agora são ousados e começa a anunciar a palavra com intrepidez, começa a anunciar a palavra com fé e com fervor. Não temia a morte, não temia o perigo. O importante era anunciar Jesus, porque antes eles só conheciam Jesus, eram conhecedores da verdade que falavam sobre Jesus, mas no Pentecoste eles têm o Espírito e eles estão vivendo agora aquilo que é mais importante. Você está desfrutando de Deus, então dentro deles estava o próprio Deus com eles, falando, orientando, aleluia, e a obra foi crescendo e se expandindo, de forma que alguns foram mortos, mas não deixaram de anunciar. Que tipo de fé é a nossa, que não tem coragem de pregar para o vizinho? Que tipo de fé é a nossa, que tem medo do macumbeiro? Que tipo de fé é a nossa, que não tem coragem de pegar no shopping, ou no supermercado, ou pregar para o patrão? Que tipo de fé é essa? Porque quando é conhecedor da verdade de Jesus Cristo, não importa se o emprego vai ser perdido, não importa se vai ser morto, se vai ser criticado, porque quando você tem veracidade naquilo que você crê, você morre pela palavra, você morre pelo evangelho, mas não se cala e não deixa de anunciar a palavra. Mas o que é isso, pastor Roberto? Atos capítulo 6, a Bíblia vai dizer que Deus, através dos apóstolos, levantará auxiliares, auxiliares que fazem trabalho na casa de Deus, para que pudesse servir o povo, servir as mesas. A Bíblia vai contar sobre um moço chamado Estevão. No capítulo 6, ninguém sabe quem é Estevão, porque Estevão está apagado. Mas por quê? Porque Estevão é conhecedor, sabe quem é Jesus, mas ainda não tinha tido uma experiência com o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que através da imposição das mãos dos apóstolos, Estevão agora no capítulo 7 se aparece, já está cheio da graça, cheio da unção, e a Bíblia diz que aquilo incomodou os religiosos, de forma que agora Estevão está sendo apedrejado. Mas a Bíblia diz que mesmo apedrejado, ele está vendo os céus abertos e dizendo: eis que vejo os céus abertos, a glória de Deus está manifestada, e ali Deus fez grande maravilha. Eu sou crente, mas se eu sou crente só eu e Deus, então você não tem fé que salva. A sua fé, meu irmão, não é só falar em nome de Jesus eu estou salvo, ó. Tira isso do seu pensamento, tira esse pensamento errado da sua vida. Eu frequento a igreja, participo da Santa Ceia e sou dizimista e estou salvo. Não, não é só isso. Você precisa ter consciência, você precisa saber o Deus que você serve, o que Ele é capaz de fazer. Você precisa ter intimidade com Deus que você serve. Você precisa acreditar quando o vento soprar, quando a tempestade chegar, quando a noite escura se aproximar. Você vai continuar dizendo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O Deus que eu sirvo é dono do mar. O Deus que eu sirvo é dono do ouro e da prata. O Deus que eu sirvo, Ele é maior do que a medicina, é maior do que o cientista. O Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e vai me dar vitória. Aí se nós olharmos capítulo de Atos 10, nós vamos ver um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio, ele dava esmolas. Era um homem amoroso, um homem que fazia boas obras. Mas a Bíblia diz que num certo dia, à 9ª, Deus vai falar com Cornélio e vai dizer para que ele fosse chamar Pedro.
Cornélio vai fazer segundo a orientação do Senhor, porque Deus disse: as tuas esmolas chegaste até a mim. As suas obras, Cornélio, foram tão boas que elas chegaram diante de mim. Ele cria que existia um Deus, mas ele ainda não tinha fé salvífica, ele ainda não tinha fé salvadora. Mas a Bíblia vai dizer agora que naquele momento então Cornélio faz segundo o que Deus lhe orientou, vai chamar Pedro. Pedro também já teve a visão que ele tinha que ir, porque Deus já tinha purificado aquilo que aos olhos dos religiosos era impuro. E a Bíblia vai dizer que quando Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio tinha o quê? A fé intelectual. Ele era conhecedor, mas a partir da palavra, da mensagem pregada, quando Pedro começa a anunciar sobre quem era Jesus, e o que Jesus fazia, o que Jesus realizava, ali naquele momento, ele troca o entendimento intelectual pela experiência espiritual, e a Bíblia vai dizer que naquele momento, ele se converte ao Evangelho, e é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo enche Cornélio e toda a casa. Sabe o que é isso? Fé intelectual, mas agora ele tem a fé espiritual, que recebe o Espírito Santo, desfruta do Espírito Santo, recebe Jesus, mas não é aquela fé que Jesus pode entrar aqui na igreja, mas em determinados pontos da vida de muitas pessoas, Jesus tem que ficar do lado de fora. Jesus não pode entrar porque existe algumas reservas. Esse é o meu momento particular, esse é o momento que eu vou brincar um pouquinho com o pecado. Jesus nessa noite está dizendo: o Deus que opera aqui é o Deus que opera lá, o Deus que trabalha aqui é o Deus que quer trabalhar dentro da tua casa, porque até mesmo entre quatro paredes, Ele é Senhor da sua e da minha vida. Então aquele que tem uma fé intelectual, ele pode ter uma fé espiritual. Nós vimos aqui, olha o que aconteceu com Cornélio. Se nós olharmos Atos 16, Paulo e Silas vai ser preso, vai ser levado ao cativeiro, os pés estão presos ao tronco, e a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantam hinos de louvores a Deus. De repente vem um grande terremoto e sacode o alicerce da cadeia, e tudo cai por terra. Deixa eu te falar nessa noite, naquele momento quem era preso foi livre, quem estava preso estava liberto. A Bíblia diz que o carcereiro tinha fé intelectual em um Deus que era poderoso sobre todas as coisas, mas a Bíblia diz que por causa dele ter a fé intelectual, a fé sem obra, ele quis se matar, porque ele pensou: agora os meus senhores vão me matar, o que eu vou fazer? Ele não pensou nos filhos, não pensou na família, mas Paulo dá um brado e diz: epa, para aí que estamos todos aqui, prepara o coração, carcereiro, porque hoje tu vai ouvir a palavra. O Deus que eu sirvo é poderoso, o Deus que eu sirvo é tremendo. Olha o que aconteceu com Cornélio, agora está acontecendo com o carcereiro, ele está cheio do Espírito Santo. Aí ele diz: o que é que eu tenho que fazer para me salvar, eu e minha casa? Aí Paulo vai dizer o seguinte: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ei, olha para cá, porque eu quero te explicar uma coisa aqui. Olha, entenda que antes dele ter a fé espiritual, a fé salvadora, ele acreditava e tinha medo, porque o homem que tem uma fé intelectual, uma fé que não salva, ele é medroso, ele teme ao homem, ele temia aquilo que os seus comandantes iriam fazer com ele, mas depois, cheio da graça, do poder e da unção de Deus, experimentou Jesus. Ele está dizendo: aconteça o que acontecer, vai acontecer o que acontecer, eu quero é Jesus, eu quero é ser cheio do Espírito Santo. Fé salvadora.
Você está vendo que há uma diferença quando Tiago está dizendo: a fé sem obra é morta, a fé sem atitude é morta, a fé medrosa não vale, a fé que é covarde não vale, a fé que assassina e mata crente não vale, a fé que persegue o outro não vale, a fé que vale é a fé amorosa. Tem muita gente que quer saber sobre ética. Se você quer saber sobre ética, é só você ler o sermão da montanha em Mateus 5 e guardar o que ali está escrito. Tu serás um bom pai, tu serás um bom filho, tu serás um bom obreiro, tu serás um homem cheio da graça e do poder de Deus. Te prepara, crente, porque Jesus quer te levar nessa noite a uma dimensão maior. Jesus quer sacudir essa carcaça e mostrar que ela aí pode ser morada do Espírito Santo, pode ser cheia do Espírito Santo. Aleluia. Oh, aleluia. Agora deixa eu te explicar uma coisa aqui, querido. Nós já estamos caminhando para o final dessa mensagem. Agora o que eu quero que você entenda é o seguinte: mas como é que pode este homem, a sua família, que estava ali com ele, superar essa situação em questão de minuto? Como é que pode alguém, presbítero Alex, que está numa situação totalmente adversa, alguém que os presos estão soltos, ele automaticamente está lascado, está perdido, mas a Bíblia vai dizer que em prazos de minuto ele se muda. O que é isso? O que fez ele mudar? Foi a fé, a fé que salva, a fé que transforma, a fé que acredita, a fé que confia, a fé que acredita que ainda há esperança, há uma saída ainda. Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui, eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu creio que naquele dia os discípulos no caminho de Emaús disseram: mas você não notou que enquanto conversávamos com aquele viajante, os nossos corações ardiam? Ele era Jesus. É a fé, mas não é um tipo de fé intelectual. Não é um tipo de fé intelectual, mas é um tipo de fé espiritual. Crente tem que andar no Espírito. É por isso que Jesus está dizendo, Paulo na carta de Gálatas, no capítulo 22, está dizendo: andai-vos no Espírito, e não cumprireis os desejos da carne. Crente, vigiai e orai, porque na verdade Jesus disse para os discípulos: o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigia, fica em oração, fica na brecha, fica na posição, ora, jejuma, consagra, vai buscando a palavra, vai orando ao Senhor, porque isso vai trazer sobre a tua vida uma experiência que muitos ainda não tiveram, vai trazer sobre a tua vida uma resposta que muitos ainda não tiveram. Você vai desfrutar da glória de Deus. Todos estes que falamos aqui, não apenas entenderam a verdade, mas a respeito de Jesus. Essas pessoas, Estevão, Cornélio, Paulo, o carcereiro, eles não só aprenderam, entenderam sobre a verdade a respeito de Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles experimentaram um Jesus vivo. Eles experimentaram um Jesus real, majestoso dentro da alma. Eles experimentaram um Jesus vivo, um Jesus majestoso dentro da alma. Eles experimentaram, eles obedecer para eles era como comer estando com muita fome. Olha que coisa interessante, quando eles recebem essa fé, obedecer para ele é como
comer estando com muita fome. Ei, você já viu como é que é bom comer quando se tem fome? É assim que é o crente salvo. O crente salvo não tem dificuldade para ele obedecer. O crente salvo, a todo momento ele está faminto por aquilo que é de Deus. A todo tempo ele está pronto para aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Meu irmão, deixa eu falar uma realidade. Se esse povo que aqui está presente, que essa geração do século 21 não se converterem de verdade, infelizmente o arrebatamento será para pouquíssimas pessoas. Muitas poucas pessoas, até mesmo quando se prega, levanta a mão e diz glória, glória. Mentira, são pessoas que já apostataram da fé, são pessoas charlatão, mentirosa, e Jesus nessa noite está dizendo: desperta! Não adianta, porque quando entraram na alma deles, obedecer era como comer estando com muita fome. Obedecer é prazer para quem vai morar no céu. Obedecer não é peso. Obedecer não é impor regras. Obedecer não é inventar discurso. Não é sobressair. Obedecer é perdoar, é amar, é estar disposto a pagar um preço por amor a Cristo. Ei, seja um crente fervoroso, seja um crente que pratica a palavra do Senhor. E você vai dizer: pastor Roberto, aquele dia, naquele culto, eu comecei a pensar e agir diferente. Minha vida está mudada, minha vida está transformada, a minha família está radicalmente sendo alcançada. Sabe por que muita gente não se converte hoje, não entra nas igrejas? As igrejas estão praticamente vazias. Não estou falando de igreja, não, a nossa igreja. Sabe por quê? Porque o mau testemunho está dentro da casa. Pessoas que professam e dizem ser cristão são os maiores charlatão. São pessoas que prostituem lá fora, fazem tudo que não presta, mas quer pegar o microfone e cantar dentro da igreja, quer dar lição de moral nem fulano, nem ciclano. Vai se converter! Alarabassura mandagacheri andalaia. Alemandagassúria. Aí alguém vai dizer: pastor, tu não tem medo de alguém ir embora? Não. Sabe por que Jesus, num discurso duro, ele olhou para a multidão e a multidão começou a vazar? Era porque o evangelho ali era evangelho de fé espiritual, e muitos queriam uma fé somente intelectual. E Jesus, olhando para os discípulos, disse: vocês também não querem ir? Eles olhando, disse Pedro: para onde iremos se só em ti a vida eterna? Ei, se você sair da igreja que você está por causa de um problema, você pode anotar o que eu estou dizendo: você não tem salvação. Se você sair da igreja por causa de um irmão, por causa de uma perseguição, você está perdido se não se arrepender. Te acerta com Deus, te coloca na posição com Deus. Larga de olhar a vida do irmão e olha para ti. Larga de querer tirar o argueiro do teu olho, do olho do irmão tira o teu. É a igreja, a geração que vai ser salva. Quando chega em determinado lugar que senta, diz: você viu a irmãzinha ontem no culto? Você viu como é que foi uma decepção aquele congresso, aquele pregador? Você viu? Eu não gostei disso, eu não gostei daquilo. Problema é seu que não gostou, porque você não tem que gostar. Porque crente que é crente de verdade ama fazer a obra de Deus. Aqui na rua, no monte ou em qualquer lugar, ele adora adorar o Senhor. Por que obedecer para eles era tão fácil? E por que isso não acontece conosco? Deus quer te usar. Deus quer te usar, irmã.
Deus quer te usar, presbítero. Deus quer te usar, pastor Agrimar. Deus quer te usar, presbítero Marcelino. Deus quer te usar, membros da igreja Assembleia de Deus Ebenezer. O Senhor nessa noite está fazendo aqui uma palavra para que nós possamos refletir como é que nós estamos diante de Deus. Não conseguimos viver o que professamos, porque não provamos espiritualmente o que conhecemos. Não conseguimos viver o que professamos. Você lembra que no começo eu estava dizendo que às vezes a gente prega tanto e não consegue fazer aquilo que a gente está pregando? É porque na verdade nós não estamos provando espiritualmente do que conhecemos. Não cremos. Não adianta. Se você não vive a verdade de Cristo, se você não, a palavra de Deus não está cumprindo na sua vida, porque a Bíblia diz que nós podemos fazer todas as coisas, mas se nós tropeçar em um só ponto, em uma só falta, nós vamos perder tudo. Ser crente, irmão, não é fácil. Ser crente não é brincadeira. Ser crente é renúncia. Ser crente é você estar disposto a apanhar na cara, ser humilhado, ser xingado, ser chamado de demônio, ser chamado de charlatão, mentiroso, e você continuar amando e dando glória ao nome do Senhor Jesus. É isso que é ser crente. Você lembra quando Jesus saiu da Judéia e lá em Samaria ele passa? O discípulo vai comprar o que para ele? Para eles mesmo, comida, não foi? E Jesus vai fazer o que? Vai pregar a palavra. Os discípulos ali perderam uma grande oportunidade de pregar a palavra de Deus. Os discípulos ali perderam o maior momento da vida deles, de ver um verdadeiro evangelismo, aonde seria quebrado um grande protocolo, aonde seria quebrado uma grande regra religiosa. Mas eles estavam mais preocupados com o quê? Com a comida que perece. Tem muita gente que está preocupado com as coisas. Tem muita gente que está coçando a cabeça e dizendo: agora eu vou morrer. Tem muita gente dizendo: e agora o que eu vou fazer? Meu irmão, que tipo de fé que nós temos? Que Deus é o que nós estamos servindo. Jesus está tranquilo, está pregando a palavra. Fala para aquela mulher, ganha ela para Jesus e a sua família. A Bíblia vai dizer que de repente em João 4:34, os discípulos chegam até ele e falam que agora tem comida, agora a comida está farta. Olha aí, Judas comprou isso, comprou aquilo. Jesus olha para ele e diz: minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus está falando sobre comida para eles, e eles não estão entendendo nada. Eles não conheciam na verdade essa comida. Meus irmãos, olha bem, ele sabia sobre Deus, ele sabia do reino, mas ainda não havia saboreado dos banquetes espirituais. Os discípulos andaram com Jesus, igreja. Eles caminharam com Jesus, mas a verdade é essa: eles não tinham saboreado das coisas do reino de Deus. Mas quando que isso aconteceu? Quando foi que eles provaram? Eles só foram provar depois da ressurreição e o aparecimento de Jesus. Os discípulos não tinham ainda se alimentado de Jesus. É por isso que Jesus disse para ele: ficai-vos aonde? Em Jerusalém, porque vocês ainda não conhecem, não me conhecem. Eu vou enviar o meu Espírito e Ele vai conduzir vocês. Não vivemos a vida espiritual que professamos, porque carregamos um Jesus morto em nosso coração. Que é isso, pastor? Eu sou crente. É, meu irmão, glória a Deus. Sabe por que muitas das vezes não vivemos a vida espiritual que professamos? Pregamos e não vivemos?
é porque carregamos um Jesus morto dentro de nós. Você sabe que nós dizemos que Ele está vivo. Isso é certo dizer. Dizemos que Jesus está vivo, pois isso é correto dizer, mas não sentimos sua vida dentro de nós. Jesus está vivo, oh glória! Jesus está vivo, mas não sente Ele vivo dentro de cada um. O Senhor nessa noite está dizendo que Ele quer que nós venhamos chegar, abraçar, experimentar das bênçãos, das maravilhas, daquilo que Deus tem para você. Seu olho humano não vai conseguir ver isso, em nome de Jesus. Essa fé intelectual não vai te levar a lugar nenhum. Sem a fé espiritual, em nome de Jesus, creia que o sobrenatural vai acontecer aonde? Conhecer a verdade é a base para experimentar Jesus. Em nome de Jesus, não estou dizendo que conhecer a verdade é inútil. Não coloque isso no seu coração. O que eu estou dizendo aqui é que muitas pessoas conhecem a verdade, mas essa fé se torna morta porque não pratica, só são conhecedores. Então veja bem, verdade experimentada precisa estar fundamentada em base firme. Verdades experimentadas precisa estar fundamentada em base firme. A fé que experimentamos é uma fé baseada em fatos concretos. Se nós olharmos aqui a passagem de Cornélio, nós vamos ver que ele tinha um tipo de fé, mas agora a fé dele se tornou uma fé espiritual. Por quê? Porque ele ouviu verdades sobre Jesus pregada por quem? Por Pedro. Então aquilo despertou no coração dele o quê? Não existe fé sem fundamentos bíblicos. Não existe avivamento sem fundamentos bíblicos. Não existe revelação sem fundamentos bíblicos. Não existe visão sem fundamentos bíblicos. Não existe amor sem fundamentos bíblicos. Nós precisamos estar fundamentados em Deus. Agora, para encerrar, precisamos de Deus para nos dar revelação na alma da verdade já ensinada. Os discípulos tiveram um privilégio. Lucas 10, 21 e 24. Lucas 10, do 21 ao 24, a Bíblia vai dizer que os discípulos tiveram um grande privilégio. Qual foi esse privilégio? De andar com Jesus, de ouvir Jesus. E Jesus, ele vai ficar tão alegre naquele momento, os versículos vão dizer, que eles vão dizer: obrigado, Senhor, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendido, e revelaste aos pequeninos. Os discípulos naquele momento, meus irmãos, eles tiveram um grande privilégio. Sabe por quê? Jesus vai dizer o seguinte: muitos esperaram por este momento. Muitos aguardaram por muitos anos estarem na posição que vocês estão hoje. Vocês, discípulos, são privilegiados. Vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão vendo os milagres, vocês estão vendo, andando comigo. Sabe o que é isso, irmão? Um grande privilégio. Agora tem um moço chamado Dr. John Piper. Ele diz o seguinte no seu livro Graça Futura: a revelação possibilita compreender espiritualmente a verdade e apreciá-la. A revelação, olha o que Jesus está dizendo: ocultaste aos entendidos e aos sábios, revelaste a quem? Aos pequeninos. Fé espiritual só tem quem tem revelação, só quem é espiritual. Crente carnal não consegue entender as coisas do Espírito. O apóstolo Paulo estava dizendo: por quê, pastor? Porque ela se discerne espiritualmente. O que é terreno é da terra, mas o que é lá do alto é do alto. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é poder, é graça, é unção.